Faltou a entrada do Endrick na estreia da seleção na Copa do Mundo. Gente, o Brasil melhorou no segundo tempo. O começo foi péssimo. Estreia decepcionante da seleção brasileira, empatou com o Marrocos por 1-1 e ficou um sentimento de Estreia decepcionante da seleção brasileira contra Marrocos nessa Copa do Mundo. A escalação que o Ancelotti colocou com o Igor Thiago como centroavante titular não funcionou. Brasil 1 e Marrocos 1. Uma estreia que deixou muito a desejar. A seleção brasileira entrou em campo na estreia da Copa do Mundo 2026 e não convenceu. Diante de Marrocos, o Brasil tremeu, hesitou e só conseguiu empatar graças a Vinícius Júnior, que chamou a responsabilidade para si quando ninguém mais tinha coragem de fazer isso. Um resultado que acendeu o sinal de alerta e gerou muita discussão na mídia. Vamos ver o que os especialistas falaram sobre essa estreia decepcionante da Canarinho. Faltou a entrada do Endrick na estreia da seleção na Copa do Mundo. Gente, o Brasil melhorou no segundo tempo. O começo foi péssimo, o começo da seleção brasileira. Melhorou no segundo tempo, mas o Endrick merecia entrar, pelo menos no meio do segundo tempo. Até porque o Rafinha estava mal no jogo. O Rafinha não fez um bom jogo. Eu sei que o Ancelotti deve querer não tirar a confiança do Rafinha e do Vinícius Júnior, que são os caras da frente do Brasil. Mas hoje faltou entrar o Endrick. É o cara que tem estrela, é o cara que faz gol sempre que entra. E como o Rafinha não estava num bom dia, o Rafinha pode continuar sendo titular, mas saía no meio do segundo tempo pro Endrick buscar uma chance. O Endrick aproveita muito bem as chances que ele tem na seleção brasileira. Então hoje, como não foi um bom dia do Rafinha, ele merecia ter entrado, ele merecia ter tido uma chance. Achei o resultado ruim? Não. Não achei um mau resultado. Contra Marrocos é um time forte. O Brasil melhorou no segundo tempo, mas eu acho que faltou o Endrick ter um pouco de minutagem nesse jogo. Decepcionante da seleção brasileira, empatou com o Marrocos por 1-1 e ficou um sentimento de frustração não só pelo resultado, mas também porque o Ancelotti deixou o Endrick de fora, o que pra mim é um absurdo. O Endrick tá pedindo passagem, é jovem, tá jogando bem, tem estrela e tinha que ter entrado nesse jogo. Um jogo onde o Igor Thiago perdeu um gol de cabeça quando tava 0-0, onde o Rafinha mais uma vez não jogou nada e o Endrick tinha que ter entrado. É inadmissível que o Endrick tenha ficado de fora no jogo mais difícil da seleção brasileira na primeira fase. Como é que pode? Então assim, não sei o que se passa na cabeça do Ancelotti, mas do meu modo de ver, o técnico tem que começar a ser criticado, porque todos os erros que ele comete aí a gente acaba deixando de lado, porque é o Ancelotti, ele tá há pouco tempo, o que é verdade, mas assim, vários erros vêm sendo cometidos. A convocação, por exemplo, onde ele leva só 5 meio-campistas, e aí quando ele tem a lesão de um lateral direito, ele chama um volante, claramente tentando corrigir um erro, porque ele percebeu que nem sempre a seleção vai conseguir jogar com 4 atacantes. Então o Ancelotti hoje errou de novo, o Endrick tinha que ter jogado, tinha que ter entrado, tá pedindo passagem, então esse empate amargo aí com o Marrocos, decepcionante, frustrante, tem que ser jogado na conta do treinador da seleção brasileira, o Carlo Ancelotti. Agora o Brasil corre o risco até de não se classificar em primeiro e uma chave que tem Marrocos, Haiti e Escócia, que vai brigar pelo primeiro lugar com Marrocos. Vamos ver o que acontece, mas a culpa pra mim é do Ancelotti pelo empate. A provocação da Gia ela é muito pertinente e lógico que aqui ninguém passa, aqui a gente elogia quando é pra elogiar, critica quando é pra criticar, como deveria ser sempre. Mas um técnico do gabarito do Ancelotti errar uma análise de deixar o Igor Thiago 15 minutos jogando no segundo tempo é muito preocupante. É só esse o ponto. Lógico que ele tá lá pra tomar decisões e ele é muito mais gabaritado que a gente. Mas ele errar numa análise dessa, cara, o Igor Thiago, ele tava a passeio no jogo. Ele não acertou uma pressão, ele não acertou uma tabela, a cabeçada que ele tinha o visual. Eu fiquei nessa dúvida também ao vivo, e o Wilson agora falou, ele tava inteiro na bola, eu fiquei na dúvida ali. Então assim, ele ter jogado 15 minutos, assim, foi algo bem preocupante pra sequência da Copa. Como uma grande conhecedora do futebol da Europa, se o Brasil jogar o que jogou o primeiro tempo, o Brasil vai se enrolar com a Escócia, tá? Vai. Assim, não tem nenhuma dúvida. Não tem nenhuma dúvida. O time da Escócia, que não tem muito, não é virtuoso tecnicamente, é um time que pune erro. É um time que pune quem dá um latifúndio. Se jogar o que jogou no primeiro tempo, se enrola com a Escócia, cara. E marca muito melhor que o Marrocos. Alarde aqui não. Exatamente. O Marrocos deixa jogar muito mais do que a Escócia. Se o Brasil perder a quantidade de bola que perdeu no primeiro tempo e depois na reta final do jogo, se complica com a Escócia. Então, assim, eu já vi muita gente falando, não, empatou com o Marrocos, vai ser uma disputa do primeiro lugar, quem faz mais gol em Haiti e quem vai fazer mais gol em Haiti e em Escócia. Gente, se jogar isso aí, se enrola contra a Escócia. Imaginei um dia torcer para o apito final do árbitro, porque a seleção brasileira estava sendo pressionada por Marrocos, que, aliás, nos 100 minutos, e talvez até um pouquinho mais, jogou muito mais que a seleção brasileira. No começo do jogo, então, foi um passeio, a seleção brasileira simplesmente não viu a bola. Parece mais ou menos o seguinte, que Marrocos aprendeu a jogar e o Brasil simplesmente esqueceu, confundindo cadência com lentidão. O Brasil jogando numa outra rotação. Olha, isso acende um sinal de alerta, não que a gente já não imaginasse que pudesse ser assim, né?
acende um sinal de alerta. Não sei não se a seleção brasileira pode sonhar muito longe. Da primeira fase deve passar, né? Pelo menos em segundo lugar. Em terceiro, talvez? Não, terceiro não. Paquetá não acertou nada no primeiro tempo. Foi uma das apostas do técnico Carlo Ancelotti. Casemiro acertou. Acertou o jogador adversário, tomou cartão amarelo. É aquela coisa, né? Sempre atrasado, muito lento. O Ibañez também tomou cartão amarelo. Aliás, os dois foram substituídos depois do intervalo na tentativa do treinador italiano de melhorar o time, que não aconteceu, né? O meio-campo com 2 volantes, às vezes 3, com Lucas Paquetá, às vezes um só o Bruno Guimarães, é muito pouco. Fica uma avenida, Avenida Brasil, e foi aí que o Marrocos explorou e acabou fazendo o primeiro gol. Eu queria perguntar uma coisa, o Alisson no gol do Marrocos, ou sai de uma vez e toma cartão vermelho, o que não deixaria de ser um favor, ou fica no gol, mas ele foi para o meio do caminho, e aí ficou fácil para o marroquino fazer 1-0. Demos sorte que o Vinícius Júnior teve um lampejo e acabou numa jogada individual fazendo um belo gol para a seleção brasileira, dando um pouquinho de esperança. Mais um detalhe, Rafinha apagado, e o homem não botou o Endrick, né? Ele não gosta do Endrick, né? Que coisa impressionante. E a torcida até pediu, lá em New Jersey, pediu a presença dele. Apostou em Igor Thiago, que teve uma chance logo no comecinho do jogo, depois acabou sendo substituído. Em Copa do Mundo, quando você tem chance, não pode perder. A bola parece que queimou no pé da seleção brasileira. Vamos ver sexta-feira, né? É o Haiti, aí ganha e vai achar que tá tudo normal. Não, gente, não tá tudo normal. Essa seleção brasileira é uma das piores dos últimos anos, das últimas Copas. É decepcionante da seleção brasileira contra Marrocos nessa Copa do Mundo. A escalação que o Ancelotti colocou com o Igor Thiago como centroavante titular não funcionou. Teve Douglas Santos na esquerda, teve Ibañez na direita. Um meio-campo da seleção que também não funcionou, principalmente nos primeiros 20, 25 minutos. Então, o início do jogo, principalmente, eu diria que mais que decepcionante, foi assustador da seleção brasileira. A sensação era que a bola tava queimando nos pés dos caras. Óbvio que Marrocos merece todos os elogios aqui, porque fez muito bem a pressão, conseguiu realmente colocar o Brasil muito mal no jogo. O Casemiro em alguns momentos recebeu bola de costas, Bruno Guimarães em alguns momentos recebeu bola de costas, e aí era muito fácil desarmar esses caras. Um Brasil que não encaixou a marcação, demorou a fazer isso, tanto é que Casemiro tomou um cartão amarelo, tanto é que Ibañez tomou um cartão amarelo, porque não tava nada encaixado, parece que os caras estavam o tempo inteiro atrasados nas jogadas. A partir daí, no meio do primeiro tempo, tem ali a parada para hidratação. Acho que o Ancelotti consegue resolver ou tentar mexer um pouquinho nas coisas. E aí trazer o Rafinha, que estava do lado esquerdo, mais perto do Vinícius Júnior, para a direita. E o Paquetá, que estava lá do lado direito, para a esquerda. A coisa dá uma, pelo menos, acalmada. Não que o Brasil tenha criado grandes chances a partir daí, mas pelo menos a seleção brasileira consegue acalmar um pouquinho a coisa, porque o Marrocos principalmente criava pelo lado direito. Pelo lado que tem Hakimi, melhor lateral direito do mundo. Pelo lado que tem Brahim Dias, que foi o cara que deu a assistência pro Saibari. Então, ali era muito importante que ajudassem, por exemplo, o Douglas Santos na marcação. E acho que colocar o Paquetá ali deu uma colaborada para que isso parasse de acontecer na primeira etapa. O gol da seleção brasileira também sai por esse lado, né? Lado direito de defesa de Marrocos, nosso lado esquerdo. O Bruno Guimarães acha um passe para o Vinícius fazer um gol que a gente já viu ele 500 vezes fazendo com a camisa do Real Madrid. E a comemoração, ela é de ódio, ela é de raiva. Porque eu acho que os caras têm a mesma sensação que a gente, de que realmente foi um início de jogo ruim, assustador. E ali eles precisavam entrar no jogo. No segundo tempo, o Ancelotti faz algumas alterações, tira Casemiro e Ibañez, que estavam amarelados, e fazendo um jogo ruim, para colocar Danilo na direita e Fabinho no meio campo. Depois faz outras alterações, e aí eu confesso que acho um pouco mais difícil de entender, porque ele coloca o Matheus Cunha, e aí ele bota o Matheus Cunha aqui mais pra esquerda e deixa o Vini um pouquinho mais adiantado. E o Rafinha, que tava lá na direita, recebeu algumas bolas quase colado aqui na linha lateral, e ele traz pro meio pra colocar o Luiz Henrique lá na direita. E acho que colocar o Luiz Henrique fazia todo sentido. A questão é, por que o Rafinha ficou lá como falso 9? Fazia sentido isso acontecer? Enfim, foi uma estreia ruim da seleção brasileira. E eu não sei se o Ancelotti sai com mais certezas ou hoje classificou o Brasil. Empatar com o Marrocos não é ir muito mal. Agora, o Brasil foi muito mal na primeira meia hora. E eu fiquei surpreso porque eu acho que sim, se você pega as convocações das duas seleções, você vai ver que os brasileiros, quase todos, jogam no mais alto nível do futebol mundial, né, em grandes clubes, em grandes campeonatos, acostumados a jogos grandes, enquanto no Marrocos a gente tem 3, 4, 5 jogadores nessa condição, mas de resto você vai ver caras em ligas menores ou em times menores. E a minha impressão, pro começo do jogo, mesmo se tratando de uma seleção brasileira que repete em boa parte o elenco da Copa passada, é que o Brasil tremeu. Tava tremendo um pouco ali. O nervosismo foi muito grande. Tava tenso. Então eu atribuo muito ao nervosismo do Brasil também no começo do jogo, né? Os mais de 30 passes errados na primeira etapa não são normais, muitos erros técnicos. Eu acho que a gente tem questões táticas para discutir também. Falamos tanto do terceiro homem no meio-campo e parecia que não tinha terceiro homem nenhum no meio-campo. Essa questão do meio-campo precisar ser populado, foi, né? Populado, você acabou colocando mais um jogador ali.
Mas o próprio gol de Marrocos mostra que essa marcação foi muito frouxa. Eu não vou entrar nas individualidades, acho que a gente vai discutir bastante as individualidades aqui, mas de maneira geral, eu acho muito decepcionante a questão psicológica no início da partida, na primeira meia hora, até o gol do Vini, praticamente, que chamou a responsabilidade para si naquele momento, que ninguém estava tendo coragem de fazer isso. E essa questão tática de que, no fim das contas, a marcação que a gente achou que ia ser encorpada com a entrada de um meio-campista e a saída de um atacante, não foi o que se viu na primeira etapa. E aí, o que você achou dessa estreia do Brasil? O empate com Marrocos mostrou que essa seleção ainda tem muito a provar. A questão psicológica preocupa. O time travou e só Vinícius Junior teve a coragem de assumir o jogo. Agora é torcer para que Ancelotti ajuste o que precisa ser ajustado, porque na Copa do Mundo não tem espaço para hesitação. Deixa nos comentários a sua opinião e não esquece de se inscrever no canal para acompanhar tudo sobre o Brasil na Copa. Até o próximo vídeo.